Olá! Hoje a gente vai começar uma conversa sobre algo bem profundo. Como separar o que a gente carrega daquilo que a gente realmente é, sabe? É sobre olhar para a nossa história e entender qual é a verdadeira identidade que existe por trás de toda a bagagem. Vamos lá? Pensa assim, ó. Quando a gente nasce, é como se a vida desse pra gente uma bolsa. No comecinho, ela tá ali, vazia, super leve. Só que com o tempo, a cada passo que a gente dá, ela vai enchendo. Cada experiência, sabe? Cada palavra que a gente ouve, tudo vai adicionando um pezinho novo, muitas vezes sem nem percebermos. E o que são esses pesos, afinal? Claro que não são coisas físicas, são aquelas cargas emocionais que acabam moldando a nossa jornada. Vamos entender melhor como essa bolsa vai ficando tão pesada. Nossa, é impressionante como essas coisas vão se acumulando, né? A rejeição, palavras negativas que marcam, tipo você não é capaz, o sentimento de abandono, traumas que ficam lá dentro, críticas que não saem da cabeça, as perdas que a gente sofre e a culpa. Tudo isso vai direto para dentro da bolsa e vira aquela carga que a gente leva nas costas, todos os dias. E aí é que está o perigo. Depois de carregar essa bolsa pesada por tanto tempo, a gente se acostuma tanto com o peso que começa a achar que ele faz parte de nós. A fraqueza, a insegurança, a dor, a gente começa a acreditar que isso é quem nós somos. Mas e se não for? E se for só a bagagem? É exatamente aqui que a ficha começa a cair e a transformação pode acontecer. A gente precisa entender uma coisa fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre o que a gente viveu e quem a gente é de verdade. Uma coisa é o que aconteceu com a gente, outra, bem diferente, é a nossa essência. Então, a grande pergunta é essa aqui. Quando a gente pensa num peso que carrega, como aquela sensação de não ser bom o bastante ou de ter falhado, isso é de fato a essência de alguém? Ou é só a cicatriz de uma experiência dolorosa que ficou no caminho? Fazer essa separação, gente, é a chave de tudo. E essa frase, olha, ela resume tudo de um jeito brilhante. A nossa identidade não é definida pelas nossas cicatrizes ou pelos pesos que a gente carrega. A identidade é aquela força que faz a gente continuar, que existe apesar de tudo que aconteceu. A essência de uma pessoa continua ali, intacta. Certo, mas na prática, como é que se faz isso? Bom, esse roteirinho de 5 passos pode ajudar a organizar a história. Primeiro a gente dá nome à experiência. Por exemplo, rejeição. Ok. Passo 2. Qual foi a crença que nasceu disso? Talvez um eu não sou digna de amor. Aí vem o passo 3, que é o pulo do gato. Separar as coisas. Isso é a minha identidade ou foi uma experiência? A partir daí, no passo 4, a gente busca um novo jeito de entender aquilo, com a maturidade de hoje. E por fim, passo 5, a gente se reposiciona com uma nova verdade. Tipo, a rejeição foi um evento, mas a minha capacidade de amar e ser amada é a minha verdade. Agora, vamos um pouco mais fundo para entender de onde vem essa identidade que não se abala com as experiências da vida. Vamos falar sobre a ideia de um projeto original, uma essência que já existe desde o princípio de tudo. A identidade, por essa perspectiva, não é uma coisa que a gente vai adquirindo. Ela é o projeto original. É o conjunto das nossas características, a nossa essência, as qualidades e habilidades que já vieram com a gente. É como a planta de um arquiteto, sabe? O projeto já existia muito antes da construção começar. Olha só que interessante essa comparação. Como se está é um estado temporário, que se baseia nas experiências e, claro, pode mudar. Agora, quem se é o projeto original, baseado na essência, e isso é permanente. O grande problema é quando a gente confunde uma coisa com a outra e aí fica preso nos pesos daquela bolsa. E dentro dessa ideia existe o conceito de identidade magna. Seria aquela identidade primordial, a primeira, a mais fundamental de todas, que numa visão espiritual foi estabelecida pelo Criador. Essa identidade deveria ser a líder de todas as outras que a gente forma na vida. A familiar, a social, a profissional. É a nossa verdade mais profunda. Ok, mas se essa identidade original é tão forte assim, por que às vezes a gente se sente tão longe dela? A resposta, muitas vezes, está nas mentiras que a gente acaba acreditando, naquelas crenças que limitam e que acabam escondendo quem a gente realmente é. E esse trecho de Provérbios mostra bem o poder do pensamento. O que a gente pensa lá no fundo da alma acaba se tornando a nossa realidade. Percebe? Não se trata de quem a pessoa é de fato, mas do que ela pensa que é. As crenças que a gente alimenta têm um poder enorme de ditar a nossa vida. E tem 3 crenças que são especialmente destruidoras. A de identidade, que é aquela mentira do eu não sou bom o bastante. A de capacidade, eu não consigo fazer isso. E a de não merecimento, aquele sentimento de não sou digno de receber coisas boas.
Essas 3 mentiras funcionam como grades, sabe? Prendem a gente e impedem que a gente viva o nosso projeto original. Certo. Então, como a gente sai disso tudo? A jornada é sobre se livrar desses pesos para finalmente poder florescer. E a imagem do ipê, aquela árvore que floresce com uma força e uma beleza incríveis, muitas vezes no meio da seca, é a metáfora perfeita para essa transformação. Curar não significa esquecer a dor ou fingir que as experiências que encheram a bolsa nunca existiram. O ponto-chave é este: curar é dar um novo lugar para essa história. É tirar dela o poder de definir quem nós somos e transformá-la em uma prova da nossa resiliência. O processo, então, fica mais claro. Quando a gente começa a esvaziar a bolsa, a identificar as mentiras e a escolher acreditar na verdade do nosso projeto original, a gente abre espaço para florescer. Exatamente como um ipê, é possível mostrar força, propósito e beleza, não apesar do passado, mas com a sabedoria que ele nos trouxe. E a gente termina com essa reflexão. Depois de olhar para essa jornada toda, da bolsa pesada até a identidade original, a pergunta que fica é: qual é o primeiro peso que já dá para deixar para trás? Que mentira sobre si mesma já não faz mais sentido e pode ser abandonada a partir de hoje. A escolha de florescer começa com um único passo.